Olá, meu nome é Simon, eu sou discente do programa de pós-graduação em História Ibérica da Universidade Federal de Alfenas e hoje eu vou fazer uma comunicação sob o título de Fuero de Córdoba e Crônica Regum Castellae, uma proposta de abordagem da imagem de Fernando III, o Santo, entre 1217 a 1241. Então, nessa comunicação, a preocupação é apresentar algumas reflexões teórico-metodológicas para uma abordagem da imagem de Fernando III o Santo, a partir da análise dos relatos contidos na Crônica Regum Castellae e do conjunto normativo do Fuero de Córdoba, né, em uma temporalidade circunscrita do momento da sua coroação em 1217 até o aforamento definitivo da cidade de Córdoba em 1241. Então, a respeito da contextualização das fontes, né, nós temos duas fontes produzidas no século XIII, né, a Crônica Regum Castellae, ela é datada de aproximadamente 1237, ela inicia sua narração a partir da morte do conde Fernando González, em aproximadamente 969, e se estende até a conquista de Córdoba em 1236, mas ela se centra, né, nos reinados de Afonso VIII, Henrique I e Fernando III. O segundo documento é o Fuero, que foi escrito em duas versões, não é? Uma versão romance e uma versão latina. Nesta pesquisa, fundamentalmente, está sendo utilizada a versão latina, ainda que em momentos anteriores tenha sido feito, né, uma investigação a respeito dessas versões, né, suas semelhanças, suas diferenças, então por isso que eu apresento muito rapidamente aqui, né, basicamente, características gerais das duas versões, né, a primeira versão, ela contém 26 rubricas, para manutenção, não é? Organização, ocupação do espaço conquistado, o tema se conserva nas duas, obviamente, mas a segunda versão, a versão latina, que já é aforada pelo rei fora de Córdoba, né? Ele se encontra em Toledo neste momento, né? No momento do aforamento. Ela já é uma versão mais extensa, ela possui 58 rubricas, sobretudo, né, pelo atendimento a aspectos diplomáticos do momento, né? Então, ela atende ao modelo da família foral toledana e do Liber Rusgo, né, que, por assim dizer, não é, grosso modo, funciona como um padrão normativo, não é, um conjunto máximo, não é, de normativas para esse período, para este momento. E aqui, né, o que eu quero chamar a atenção é justamente a respeito da potencialidade da utilização de dois documentos tão distintos em sua natureza de produção, né, ainda que próximos temporalmente, possuem finalidades muito distintas, mas qual é, então, a potencialidade? É pensar, né, a gente começa pensando, sobretudo, na dimensão das conquistas, né, ocorridas no reinado de Fernando III, né, foram aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados conquistados, né, sobretudo o sul peninsular, né, no qual ocorreu, né, uma diversidade de aforamentos, uma diversidade de normativas, né, de reativação de centros ou reorganização, reocupação, né, com novos contingentes humanos, e eu quero chamar atenção, então, para este mapa a respeito desta construção de
o que estamos chamando de uma fronteira, né, uma determinada fronteira, uma determinada, e a fronteira sendo entendido aqui não então como uma linha, não é, não como um conceito estrito muito duro, não é no sentido estrito, não é, por assim dizer, mas pensando nuances destes conceitos, né, nesta construção de uma área homogênea, por assim dizer, não é? Com um conjunto normativo mais ou menos semelhante para toda uma região, não é? E então a gente verifica toda essa extensão, né, da família foral, das famílias forais, então inicialmente com a família foral toledana, sua extensão para Córdoba e toda esta região ocupada. Então a potencialidade de pensar, não é, essa documentação, ainda que aqui na comunicação, não é, eu esteja utilizando um recorte muito específico, que é o Folha de Córdoba, a gente na pesquisa, no corpo de pesquisa do mestrado, não é, a gente tem pensado essa ocupação da Andaluzia, não é? Então, a gente tem essa hipótese. E como, né, como essa hipótese está sendo fundamentada, por que utilizar a imagem, por que fronteira, da onde, como estes conceitos estão sendo articulados e por que estão sendo articulados, não é? Só pensar dimensões de conquista não é suficiente, não é? Então, primeiramente, imagem está sendo utilizada aqui como categoria, não é como um dispositivo heurístico, por assim dizer, especialmente sob essa chave que eu estou, né, apresentando estes pequenos recortes, né, esses dois trechos, né, mas o que eu chamo a atenção aqui em síntese é para essa característica que a ideologia possui de convencer os seus adeptos, né, e os que ainda não são, né, e para lograr esta finalidade, os discursos são construídos com elementos que parecem familiares, né, que soam com qualquer coisa de cotidiano, né, de compreensão cotidiana, de razoabilidade. Então, portanto, estas ressonâncias benéficas a este fim último, que um programa ideológico visa, é que a gente está chamando de imagem, não é? Mas também não só por isso, não é? A própria categoria de imagem, a própria construção de imagens cognitivas, ou imagens mentais, ela não é estranha, como sabemos, a este período, né, ou à Idade Média, se podemos generalizar desta forma. Então, o que eu recorto aqui, né, e quero chamar a atenção também. Eu trago um pedaço, um trechinho do Alcuino, quando ele está falando justamente desta formação de figuras dentro da mente, para compreender, né, e aqui é uma compreensão ativa, né, é uma forma ativa, por isso nuntius, né, é algo bastante ativo, apesar da velocidade que ele chama atenção, né, com indescritível velocidade, mas ele está falando justamente desse processo cognitivo, deste armazenamento de informações na memória, né, dessa compreensão e dessa retenção de informação. Então, veja, trabalhar com essa faceta, podemos dizer, analógica, né, trabalhar com pensamento analógico, com construção de imagens, não é algo também completamente estranho. Então, é interessante, né, perceber que o próprio período, o próprio contexto pode prover, em grande medida, categorias que podem, né, e devem ser estudadas para a compreensão de processos maiores, não é? De processos mais complexos, enfim, além, não é, do próprio objeto em si. E aqui eu quero, né, eu trago assim trechos muito breves, então, para demonstrar efetivamente o que são essas imagens, né? E eu destaco o Miles Christi, não é? Que é uma imagem familiar, se pensarmos que estamos em um ocidente cruzadístico, não é? Tanto as cruzadas do Oriente, mas
o próprio Ocidente, enquanto a Península Ibérica, né, o status de cruzadas, né, o próprio reinado de Fernando, né, o próprio Fernando vai disputar e vai solicitar, né, o reconhecimento da empresa régia como cruzada, né, contra os chamados infiéis, enfim. Então, são imagens que soam familiares, né, que contribuem para esse universo mental compartilhado pela Orbis Christiana, por assim dizer, não é? E aqui, sobre a respeito das fronteiras que dizia anteriormente, então, essa mudança de Terra Maurorum para Andaluzia, né, e a Andaluzia aqui como esse espaço, não é, que começa a ser formado no sul da península, sobretudo entendendo os três reinos, não é, Córdoba, Jaén e Sevilha, né, então, são esse espaço que a gente começa a pensar, essas categorias, essa formação, não é? E uma outra mudança que eu destaco também, que é bastante importante para o estágio atual da pesquisa, é justamente essa mudança da terceira pessoa para a primeira pessoa, essa figura do eu, e essa presença pessoal, né, da autoria e da autoridade régia cada vez mais forte, né, cada vez mais presente, seja nos registros de preocupação histórica e também nos registros ou nas matérias legislativas ou normativas. Enfim, então, é também bastante importante perceber, né, este movimento concomitante e essas preocupações, não é? E, a partir disso, né, o que eu quero chamar a atenção e sintetizar, né, para já finalizar essa breve exposição. A partir destas pesquisas, a partir dessas reflexões, a gente pode, então, né, se dedicar a pensar essas fronteiras e essas categorias de fronteiras mais estendidas, né, não só no sentido estrito de fronteira, mas pensar as microfronteiras e como esses espaços funcionam como espaços complementares. A grande fronteira, por assim dizer, né, então a divisão mais conhecida entre cristãos e muçulmanos na península, não é? E as fronteiras ontoepistêmicas, né, sobretudo pensando neste processo de reorganização, de ocupação, né, hora de absorção, hora de tentativa de exclusão, enfim, criações de identidade, alteridade, então são fronteiras de outras categorias, não é? Pensando e articuladas a outros aspectos. Passamos então a sistemas de equilíbrio de alto nível também, pensando que esse sistema jurídico, por assim dizer, era um sistema, e não só o sistema jurídico, né, mas focando no sistema jurídico, poderia e pode ser entendido como um sistema de equilíbrio de alto nível. Então, portanto, um sistema que não possuía lei histórica que obrigasse ele a mudar, mas que percebemos então, não é, pelas várias documentações, pelos diplomas, pelas crônicas, pelas expressões, né, pelas grafias, que começa a mudar, né, que começam a se preocupar com uma demarcação, com a criação de um espaço de mediação de poder diferente do já existente, não é, com modos distintos. E, por fim, por consequência, a potencialidade e as contribuições gnoseológicas que essas reflexões, né, que essas pesquisas podem produzir, sobretudo quando a gente pensa nas ressignificações, né, no processo crítico de considerar essas categorias não só para períodos específicos, como a Idade Média, mas como uma ferramenta heurística, não é, para estudos e pesquisas históricas, né. Na sequência, eu apresento algumas referências que são fundamentais, né, e que basilaram essa apresentação, e agradeço, né, a atenção, ficando à disposição para os debates.